Bom, eu vou passar a palavra então ao professor João Batista Damasceno. Ele é doutor em ciência política pelo programa de pós-graduação em ciência política da UF, e fez o mestrado também em ciência política na UFRJ, graduado em ciências sociais no IFIX na UFRJ, é juiz de direito e faz parte, não disse aqui no resumo curricular que vocês receberam no programa, mas faz parte da Associação de Juízes pela Democracia. Boa noite. Quase não tem nada para falar depois dessas duas falas aqui, da professora Juliana e da professora Paola. Eu tenho muito do que eu falaria, porque aborda com muita precisão essas questões, sobre as quais nós precisamos problematizar no presente momento. Queria agradecer a Mônica. Está saindo, mas está ouvindo, o convite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vou ler, Mônica, eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura por dois motivos. Primeiro, eu sou um mineiro que falo muito. Eu sou mineiro de Carangola, da terra do Jotônio, amigo de Jotônio, saudoso Jotônio. E a segunda é que neste momento esquisito que a gente está vivendo, eu jogo, já falo isso às vezes, eu jogo dentro da linha, um momento de fé, um momento de desmanche do Estado de Direito, de supressão das garantias, eu jogo com essa coisa de ocupar um cargo no Tribunal de Justiça, eu tenho que ter o cuidado de jogar precisamente dentro da linha, porque se eu pisar fora, é muito fácil nos pegar numa hora dessas. Então, esse tempo tenebroso mesmo, então jogar dentro da linha é uma garantia que tem, e essa garantia se acentua. A gente pega um texto, lê, porque já foi lido, relido, já foi excluído alguma coisa ali que pode ser a ponta por onde se pega. A professora Paola fala de uma questão que é dessa Associação Ibero-Americana de Membros do Ministério Público. Eu até falei com a professora Juliana, o Código de Ética da Magistratura, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é uma tradução do Código Ibero-Americano de Conduta Judicial, e que é o mesmo quase para a América Latina inteira. Eu não sei a origem disso, não consegui localizar a autoria deste documento. Mas quando foi colocado para discussão no CNJ, eu fui buscar a origem dele. E a origem imediata que eu encontrei é este Código Ibero-Americano de Conduta Judicial. E aí outros países já tinham adotado e o Brasil adotou também. Então isso tem uma fonte comum, anteriormente à adoção como Código Ibero-Americano, que depois talvez a gente possa desconfiar de onde venha. Algumas questões foram colocadas aqui, e antes de eu passar a leitura, que é essa questão das mídias. Em 2012, eu defendi o doutoramento, meado, em 30 de julho, na UF, eu estava analisando exatamente o padrão de manipulação da mídia corporativa, o que a gente pode chamar de coronelismo eletrônico, uma análise do discurso, e estava muito presente isso. Em janeiro, eu estive no Egito, exatamente no período das manifestações. Uma sexta-feira, você está andando no Cairo, e num dado momento, aparece na Praça Tahrir 2 milhões de pessoas. Mas de onde aparecem esses 2 milhões de pessoas assim, do nada? E aí perguntavam assim, pela internet. Eu digo, não pode. As pessoas não podem se linkar, se você nega a realidade, As pessoas não podem se linkar pela internet. Eu disparo um monte de mensagem aí, meus amigos me respondem, como é que chega todo mundo ao mesmo tempo, na Praça Tahrir 2, 3 milhões de pessoas. E aí, isso era sempre às sextas-feiras. E aí um rapaz falou assim, não, nós vamos às mesquitas. O muçulmano tem que ir uma vez por semana, ele pode orar, tem que orar 5 vezes por dia, e das sextas-feiras ele deve ir à mesquita. E os imãs, numa das orações do dia, eles nos recomendam sair
das mesquitas e íamos para a praça. Então são os imãs. Está resolvido. Isso é, né, uma ação dos imãs. Né? E eu fiquei com essa coisa, que o problema ali era dos imãs, não tinha rede social nenhuma. E, em definitivo, o doutoramento, tivemos o que tivemos no Brasil em 2013, e desde assim, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E depois a gente vai ver, não tinha assim, as redes sociais estavam criando, né, com as suas fake news, né, com os computadores, né, que disparam, né, as notícias, que replicam, né, elas estavam criando, né, um sentimento, né, comum, né, daquelas pessoas, que propiciava que elas fossem tocadas pelas falas dos imãs naquela hora específica, naquela oração. Né? Não fosse essa sensação prévia, né, que as pessoas já estavam linkadas, né? A fala do imã talvez não tivesse, né, tanto poder, né, de direcioná-las todas numa mesma hora, né, que não tinha hora específica. Às vezes a manifestação ocorria 9 horas da manhã, às vezes 1 da tarde, às vezes 5 da tarde. Né? Tinha sim uma ação dos imãs, mas tinha algo que antecedia. Eu só fui entender isso depois de muitas outras ocorrências. Mas no primeiro momento eu estava negando uma realidade porque nos era absolutamente desconhecida. Eu estava ainda tentando entender, né, os padrões de comunicação de massa, com os velhos mecanismos, né, utilizados na mídia corporativa, nos padrões de manipulação, né, da grande mídia, né, tanto Perseu Abramo quanto o Chomsky, né, trataram disso, né, no momento em que ainda não estavam tão difundidas as possibilidades de comunicação pelas redes sociais. E a professora falou sobre a questão do estado de exceção, né? Eu ando sempre com a Constituição, né? Eu ando com a Constituição, né? Outro dia tem um amigo meu que diz, joga isso fora, né? Joga isso fora, não serve mais para nada. Eu digo, não, eu ando com a Constituição. Onde eu estou com a Constituição. E tiramos uma foto, estamos dele e outros amigos do gabinete, e aí, vamos tirar, fazer uma foto aqui, eu peguei e agarrei a Constituição. E ele disse, joga isso fora, não, tira a Constituição daqui, não, eu vou tirar a foto com a Constituição. E aí ele posta uma foto e diz assim, eu levo fé na rapaziada. As pessoas, não, tem que saber dizer que ele está querendo dizer que tinha que jogar a Constituição fora, porque essa Constituição, né, não serve, né, ela está em desuso. Eu acho que é o contrário. Né, eu ando agarrado com ela exatamente para aguçar a contradição. Né? Então eu ando agarrado com a Constituição porque eu acho, né, que se o discurso liberal, né, embora não tenha compromisso com isso, ele se agarre ao Estado de Direito, né, ele se agarre nas garantias constitucionais de propriedade tão espetacular, né, que se traz, né, os sem terras sabem bem o que significa isso, né, quando se vai falar da propriedade. Né. Então, as corporações, né, quando vão discutir os seus direitos, ela traz a Constituição. Então, vamos fazer também, vamos fazer o mesmo jogo. Né. Ontem, num julgamento do tribunal, um advogado veio trazer a questão da economicidade do direito. Mas olha, eu acho ótimo, né, essa concepção da economicidade do direito. Né. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro, foram montadas 2 faculdades de Direito para repensar o direito a partir da economicidade do direito, que é a Faculdade de Direito do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, né, do IBMEC. Né, o Mercado de Capitais montou uma faculdade de Direito para poder formar os seus juristas. E a Fundação Getúlio Vargas, né, que montou também uma faculdade de Direito para poder formar, né, as pessoas que vão atuar, vão trabalhar para o capital. E um programa, né, muito bem definido. Isso está bom. Agora, quando eu for também julgar os bancos, quando eu for julgar uma causa sem terra, quando eu for julgar uma questão da propriedade familiar, quando eu for julgar uma ação de despejo de uma pessoa que seja desempregada, eu também vou lembrar aqui a questão da economicidade do direito. Então você é muito radical nas suas colocações. Né? Mas tem, né, é o momento que a gente tem a possibilidade de colocar as contradições, né, das quais eles se agarram, né, para poder prevalecer os seus interesses absolutamente à margem do que a gente pode chamar de uma ordem jurídica.
Eu já falei 5 minutos? Eu marquei. Sim. Ótimo. A gente no direito, né? No direito sempre. E me espantou quando eu voltei para fazer o mestrado no IFIX, a vertente, a concepção que se falava de democracia no IFIX já na virada do ano 2000, né? Roberto Dahl, né? Tinha uma leitura que nós estávamos fazendo uma leitura no IFIX que não se fazia nos anos 80. Né? Tem uns autores que conseguiram entrar no IFIX. E aí, um monte de gente falando da democracia grega. Eu fiquei muito espantado no IFIX. O pessoal falando de democracia grega no IFIX. No direito eu estou acostumado. Né? No direito eu estou acostumado. Né? A pessoa vai falar de democracia, fala da Grécia. Vou falar de estado de exceção, fala, né, do tirano, que era nomeado por 6 meses para governar acima das leis, né, no direito, né, em Roma. Mas no IFIX eu tenho encontrado isso, me espantou. Né? Então, eu não vou aqui fazer nenhuma abordagem, né, sobre a questão da Grécia, né, tampouco da questão da representação, que é medieval. Né? Eu acho que a abordagem sobre democracia, a gente precisa remontar a Revolução Industrial, quando aqueles que trabalhavam, né, passaram a querer participar dos assuntos que lhes diziam respeito. Né? Então, essa democracia então, nada deve aos gregos. A própria universalização dos votos, né, do voto no final da metade do século XIX, ela decorre, né, dessa luta, né, dos trabalhadores, né, exigindo participar, né, do que era parte da sua vida. Então, e essa construção dessa democracia, que está em xeque no presente momento, ela decorre dessa necessidade da própria burguesia em sua ascensão ao poder. Daí que, contraditoriamente, a burguesia se comprometeu com determinados valores, mas, ao mesmo tempo, os contém quanto lesivos aos seus interesses. Eu acho que essa que é a contradição. Né? Então, vou falar dessa democracia como alguém que vive um pouco do que ela tem construída e que deseja o seu aprofundamento neste momento, nessa onda avassaladora do neoconservadorismo, que tenta aniquilar o que já foi construído. A Mônica na apresentação falou que eu componho uma associação estatutariamente não corporativa. Isso é bem interessante, essa parte do estatuto, uma associação não corporativa de juízes. Né? Então, de vez em quando, olha, mas tem uma questão, não, isso é questão corporativa, nós não podemos falar. Então, é uma associação não corporativa de juízes, chamada Associação Juízes para a Democracia, que tem dentre as suas finalidades institucionais a promoção e a defesa dos princípios da democracia pluralista, bem como a difusão da cultura jurídica democrática. Né? E é sobre essa inspiração desse objetivo da JD que eu vou buscar aqui falar algumas coisinhas. Então, eu vou desconsiderar essas abordagens clássicas, aristotélicas ou medievais, e vou buscar aqui esse conceito construído modernamente sobre democracia, que propicia uma identificação do conceito de democracia com o conceito de república. Não o republicanismo dos liberais, né? O conceito daquilo que é público. Então, que ao longo do século XIX, quase todo o século XX, tivemos um desenvolvimento de duas concepções sobre a democracia e o confronto entre o liberalismo, né, de um lado, e o socialismo de outro. E aí a gente vai buscar, né, essa discussão sobre a construção do conceito de democracia, que a gente vai encontrar lá em Benjamin Constant, evocando, né, uma democracia fundada na liberdade individual. Né? Uma democracia que vai resultar, né, nessa democracia sedimentada, né, nas constituições liberais, que sedimenta as constituições liberais, e que era uma oposição ao Estado absolutista, né, que a burguesia prescindia na afirmação dos seus interesses, na medida em que se fortalecia e dispensava a tutela do Estado, ainda que dele precisasse como instrumento de dominação. Então, este conceito de democracia orientou a formação das democracias representativas, participativas, com expansão do direito ao voto e a participação de órgãos deliberativos e executivos. Né? Mas a burguesia, centralmente, limitou a democracia aos direitos civis e políticos. É interessante isso,
porque, embora ela tivesse, a burguesia tivesse feito essa limitação, mesmo, né, expressões que são tratadas como liberais demonstram a falência desse modelo. Tem um discurso do Abraham Lincoln, né, na inauguração do cemitério militar de Gettysburg, e que é aquela frase, o governo do povo, pelo povo, para o povo, consagrado, o princípio. Ele estava colocando ali uma questão de, olha, o que nós temos aqui não resolve. Porque nós temos aqui a abolição da escravatura, e o que a gente vai fazer agora com os escravos libertos? Essa democracia liberal não resolve este problema que nós temos agora, que é, né, essa parcela da população que não será contemplada por uma democracia formal. Portanto, né, há necessidade de um aprofundamento deste conceito de democracia. Claro que essa preocupação, né, que transcende a democracia liberal, ela é apagada, inclusive, de quem fala de Lincoln. Não fala de Lincoln, fica parecendo que ele fez só ali defender o direito de voto. Né, mas a preocupação dele ia muito mais além. Né, ele sabia, né, que estavam diante de um problema. Né, o Marx, né, acho que vai no mesmo esteiro, né, no mesmo caminho aí dessa análise, né, nas lutas de classe da França de 1848 e 1850, ele aponta que essa ideia de que a República Democrática Burguesa sanciona o poder social da burguesia, ao mesmo tempo que retira as garantias políticas desse poder, impondo-lhe, aí aspas, condições democráticas que a todo momento contribuem para a vitória das classes que lhes são hostis e põem em risco as próprias bases da sociedade burguesa, fecha aspas. Então o que a gente vai encontrar nessa democracia, e aí ela demanda de mecanismos, né, pelos quais ela se recoloca, porque o seu próprio discurso afeta, num dado momento, os seus interesses. Então, o que se tem feito com o sistema de direitos e garantias individuais fundamentais no Brasil, né, que vem sendo espiziado, é emblemático dessa transcrição. Né? É um momento em que os direitos, né, os direitos constitucionais, eles não podem ser afirmados sob pena de negar os interesses daqueles que estão, né, na condução, né, dessas muitas práticas, das quais adjuvam fé. Os princípios da democracia liberal estão assentados em nossa Constituição, dentro de princípios que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. E este princípio do Estado Democrático de Direito proclama direitos sociais, mas garante direitos individuais, dentre os quais o de que, né, aspas, ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória, fecha aspas. Isso vale, né, para quase todo mundo. Né? Nós temos 3 tipos de prisão no Brasil. Né? Prisões temporárias, né? Prisão para investigação, para, né, preservar um documento, né? Prisões preventivas, a garantia do processo, né? E essa prisão de trânsito é prisão decorrente de pena, e para essa exige o trânsito julgado. Eu não consigo entender até o presente momento de onde se retira o fundamento para a prisão, né, do ex-presidente Lula. Né? Não tem. Né? Não tem. Não dá nem para fazer uma interpretação. Não dá nem para dar aquela interpretação extensiva, né? Porque não tem modelo de prisão, né, que comporte, né, a sua execução com uma condenação em segunda instância. Né? Não existe esse modelo. Então o que temos aqui é que esses direitos e garantias individuais, né, contra eventuais sentimentos da maioria, que é uma garantia, né, burguesa, com a qual se preveniu, né, dos movimentos populares, não vale nestes momentos. Então, esse sistema de garantias individuais, ele tem sido usado, ele é muito usado para conter, né, os movimentos populares. Né? Eu acho que é emblemático que a gente pode falar do MST. Qualquer, né, atuação, né, do MST, eu acho que é o mais emblemático deles. E eu acho que um dos movimentos dos mais interessantes que a gente pode ter na história do Brasil. Que é o movimento de quem não tem, né, e quer construir porque não tem.
né? Não é um interesse corporativo daqueles que têm e querem manter o que já tem, né? Mas é quem não tem, né? E tem a garantia de que vai ter, né? De que se garante que vai ter, e basta se reunir, né, para ser criminalizado. Essa democracia brasileira, a democracia brasileira, nem no aspecto formal ela chegou. Ela não incluiu sequer o direito ao voto, né? Os libertos, quem não tinha renda, no século XIX não tinha voto. As mulheres só adquiriram o voto, só passaram, né, depois de muita luta e depois também das transformações, né, que o Brasil passou, depois da República Velha, né, a partir de 32. E os analfabetos somente em 1988. Então a democracia brasileira, a democracia liberal brasileira, ela foi profundamente prudente, né? A primeira votação republicana, nós tivemos uma quantia ínfima de eleitores, né? Menos de 2% da população, né? Sem nenhuma preocupação de ampliar, né? Então está bem contido, né, neste universo. A quem se atribui essa garantia da participação, né, formal. E aí, mas ainda que, né, falando dessa questão de democracia formal, direito ao voto, nós não poderíamos jamais confundir democracia com o eleitoralismo, né? E nós também caímos nisso, né, inclusive numa época recente aí, né, que boa parte do que nós vivemos no Brasil por esse momento decorre talvez dessa concepção, né, de alianças e de confundir, né, a expressão, a participação, né, da vida pública com a questão eleitoral, né? E aí entra a questão eleitoral, faz aliança, precisa de dinheiro para financiar a campanha, e aí a gente deixa a guarda aberta, né, para aqueles, né, que precisavam de um motivo, né, para poder consumar um golpe. Eu lembro em 2005, o senador Jorge Borrausi, né, que a coisa do mensalão, ele falou assim: nós agora vamos varrer essa raça da política por 20 anos. E depois, no outro momento, ele fala assim: o problema é que estamos faltando o povo. Em 2005 ele não sabia ainda como né, promover um movimento de massa de direita para apoiar o que ele chamava de necessidade de varrer, né, essa raça da política por 20 anos. Então, uma sociedade democrática, ela se assenta nesse princípio, do princípio da igualdade, né, no acesso aos bens disponíveis, indispensáveis à vida e à felicidade, e no direito de participação da construção e gestão da vida social. Então, esta é uma questão, né, da democracia, que é a participação na produção social, mas também das riquezas não decorrentes do trabalho, né? A terra, os minerais, né, de onde se extraem a matéria-prima, né, as energias, a água, né, e o próprio ar. Hoje, todos privatizados, né? Se tiver uma fonte na sua casa, você não pode fazer a captação nela, né, porque ela não é sua. Estivemos aqui em Cachoeira de Macacu, pertinho aqui, lavradores processados que fizeram captação de água para irrigar suas hortas, sem autorização do poder público. Foram criminalizados, porque a água do riacho que corta o seu sítio não é do titular da propriedade, né? Então está lá o sitiante com a sua horta, né, vendendo verduras, fez captação de água no rio, né, foi criminalizado. Então, pertinho aqui, né? Então, tudo foi privatizado. E hoje, até o ar atmosférico, ele está privatizado, né, em decorrência aí do Tratado de Kyoto, né? Então, já não há os bens naturais, né, as riquezas não decorrentes de trabalho, elas foram apropriadas. E neste momento, essa ampliação se aprofunda no Brasil, né, sobre as terras destinadas à vida dos índios, né, que não são terras dos índios, né, são bens da União, são bens públicos, mas ainda assim, neste momento, né, é tratado como se fosse propriedade particular, né, de uma pessoa, né, ou de uma entidade,
e estão sendo entregues à apropriação privada exclusiva, né? Tal como nós tivemos um movimento de grande apropriação, né, no Brasil de 1820 a 1850, um período no qual não se atribuíram, né, não se concederam essas marias, mas as ocupações continuaram, e quando a Lei de Terras foi promulgada em 1850, a Lei 601, né, aqueles que já tinham as terras ocupadas poderiam justificar essas ocupações e transformá-las em propriedades exclusivas. E isso até hoje serve para a grilagem, né? Então o direito serve para essas coisas. Até hoje aparece alguém lá com um manuscrito de 1849 para legalizar, né, uma terra. Ou aquele que compra um lote e pede retificação do registro e transforma um pequeno lote, né, num latifúndio com a mera retificação registral em cartório. Então o que temos é uma grande apropriação, né, do que é público, né, desnaturando o conceito de república e igualmente o conceito de democracia. Esse conceito da democracia, que não pode ser reduzido a voto, eu pulei as duas coisas aqui e fiquei perdido, né? E daí nós temos uma questão, né, neste momento, que a roda liberal quer reduzir a democracia ao voto e impor a paz por meio de choques de ordem e intervenções, a fim de criar um ambiente propício aos seus negócios, e precisamos dar uma especial importância à dimensão do conflito e dos antagonismos, né, porque são próprios do pluralismo, orientam o conceito de democracia e que são construtivos das sociedades humanas, do que lhe permite transcender no que é e se reconstitui a cada dia. Esses 80 tiros que deram, que o Exército deu, né, num trabalhador, num músico, né, em Guadalupe, né, hoje eu cheguei no tribunal e isso é um assunto, né, eu digo assim, olha, não aconteceu nada, não tem ninguém despreparado. Exército é para isso. Não tem despreparo, e nada, não tem. Do ponto de vista, né, do que se faz, né, do que o Exército faz, do que as forças de repressão fazem, não saiu nada errado. Fizeram o que era para ser feito. O problema é o Exército está atuando como polícia. E o que é pior, o Exército foi aprender a fazer isso, foi aprender a matar pobres, negros, excluídos, aqueles que são excluídos no processo de trabalho, né? A professora fala do tiroteio, né, da semana passada, no Dona Marta, né? 15 para 7 da manhã tem que parar, né? Meu filho estuda ali ao lado, 7 horas ele pode ir para a escola, né? Mas se não fosse isso, aqueles que estão excluídos do processo de exploração, para estes o tiroteio não para. Na periferia, né, o tiroteio não para, porque ali já não tem mais aqueles que, né, aqueles que têm o direito de ser explorados, eles estão excluídos até do processo de exploração, esses podem ser mortos, e esses serão mortos, né? Então essa política genocida, essa política de extermínio, é porque as pessoas não servem sequer, né, como mão de obra, elas não servem sequer, né, para ser exploradas. E aí não foi durante a ditadura empresarial militar que o Exército foi aprender a matar pobres no Haiti, né? Foi aprender a fazê-lo, né, no governo democrático. E no dia 31 de março de 2014, o Exército não houve comemoração do golpe empresarial militar de 64 nos quartéis, mas o Exército desfilou pela cidade do Rio de Janeiro com destino a Maré, né, e foi ocupar a Maré, onde igualmente violou direitos humanos. Então, nesse momento né, emblemático, né, dentro da nossa democracia, né, em que essas forças são usadas para reprimir, né, os movimentos populares, uma reação, né, à perversidade do capital, o capital reage e tenta suprimir a própria democracia. Então a democracia liberal burguesa falhou como democracia, pois deslocou o centro das decisões dos órgãos do Estado para as corporações. E neste momento os oligopólios financeiros, né, e a plutocracia cerceiam qualquer possibilidade de realização concreta da democracia. Então a gente tem um conceito de democracia com razão da maioria, né,
Mas que nesse momento, né, não se considera, né, qualquer razão da maioria. E aí está o desprezo aos 54 milhões e meio, mais de 54 milhões e meio, arredondando, de poderia jogar isso para 55 milhões, né, de votos, quase 55 milhões de votos dados à presidenta Dilma Rousseff. Que no dia seguinte, no dia da proclamação do resultado, né, já foi dito que não seria reconhecido. Não reconhecemos. Né, e iniciou-se o processo de deslegitimação, né, e de golpe no momento em que o resultado foi proclamado na época pelo nosso período eleitoral. Não durou o dia seguinte, foi no próprio dia, né, que nós vimos manifestações de que aquele resultado não seria respeitado e de que aquele resultado não seria acolhido. Então nós temos aqui uma questão complicadíssima, que é a atuação dessas forças que desejam atuar para excluir aqueles que desejam atuar no cenário político. E aí entra o judiciário, né? Mesmo o judiciário que deveria compor o quadro das instituições encarregadas das garantias individuais e necessariamente componente do aparato ideológico do Estado Constitucional para lhe conferir aparência e legitimidade, ele tem se convertido em aparato repressivo desse Estado. E daí que nós vamos encontrar os juízes investigadores. Né? Eu ontem assistindo uma palestra, assistindo a televisão, o ministro Supremo falando que, como fez bem o juiz Moro e faz o juiz Brito do Rio de Janeiro, investigando, porque tem estrutura. Aí eu fico assustado, porque o juiz que investiga não poderia julgar. Né? Então o ministro Supremo ontem na televisão falando que a Justiça Eleitoral não tem capacidade de julgar esses fatos, porque ela não pode investigar, mas vai investigar não é mesmo para juiz. Quando o juiz sai investigando, ele não poderia julgar, porque quem investiga, né, ele investiga a partir de indícios, né? Tem no caso 15, um livro espetacular, que é o juiz historiador, né? Você começa a reconstruir historicamente um fato. Se eu começo a reconstruir historicamente um fato, pronto, para isso já é fato, né? E eu depois vou julgar exatamente a ilação que eu fiz previamente. Então isso é um problema, né? Mas parece que se naturaliza que o juiz possa ser investigador. E aí vem esse descompromisso com a própria ordem liberal. Né? O ministro Barroso, eu também professor da UERJ, eu tenho, né, quase todos os livros do ministro Barroso, e eu estou querendo devolver os livros, porque eu acho que alegando com a defesa do consumidor. Porque o que está nos livros dele, ele não tem usado mais. Né? Eu comprei esses livros, né, no momento em que, né, o compromisso com a ordem liberal burguesa, né, e de repente o livro não serve mais. Né? É um dos que, né, vota pela da prisão em segunda instância, que não é um problema jurídico, é um problema de exclusão de forças políticas que desejam atuar, né, no processo político. E essa exclusão, ela é deliberada, ela é uma reação do capital neste momento de avanço, né, da plutocracia, sobre a democracia, reagindo aos interesses das forças populares. Então, nós temos aqui, né, e aí vem o Exército toda hora se pronunciando. Complicadíssimo isso, né, quando o presidente Lula, o habeas corpus do presidente Lula ia ser julgado, né, o general Vilas Boas se manifestou no Twitter. Né. De novo vemos agora, né, a manifestação, né, do pessoal do Clube Militar. Né. Em data recente, né, o vice-presidente da República, né, ele falando sobre violência, se os profissionais da violência somos nós. Eles é que sabem exercitar a violência. Aí tem razão. Né. O capital, desde que construiu a bomba atômica e jogou no Japão, né, para demonstrar a União Soviética, está muito seguro de que tem a arma imbatível para os confrontos com o mundo do trabalho. Então, uma construção da democracia e afirmativa dos interesses do mundo do trabalho já não mais pode ser pensada a partir da tomada violenta do poder. Nós que desejam a construção da democracia não pode concebê-la sendo construída, né, por meio da força. E eu falo isso aqui lembrando, não estou fazendo nenhuma concessão ao renegado Kautsky, não. Né? Então, a questão aqui, eu me lembro aqui essas provocações dos meninos,
né, em 2013, né, ou agora, né, os coletes amarelos na França, né, mas outra coisa que pode ter, né, falando da violência, né, tomar como paradigma as ocorrências de 11 de setembro de 2001. Né, um ato de violência que deveria ser capaz de denunciar ao mundo a verdadeira natureza opressora do capitalismo estadunidense, embora dotado de profunda radicalidade política, se transformou num mero espetáculo. Na verdade, num espetáculo de destruição que anulou seu poder, né, de negar a perversidade com o qual atua o capital. O que foi imaginado com intenção transformadora foi reduzido a imagens midiáticas, sem poder de atingimento ao que se pretendia. Ao contrário, aguçou as forças repressoras. Né? Quem pensou, né, aquela ação como uma denúncia, né, do que o capital, né, do que, né, os Estados Unidos faziam no mundo, não imaginou, né, que estaria aguçando as forças repressoras e que isso seria o aniquilamento exatamente, né, do que se pretendia afirmar. Então essas formações ocorridas no mundo do trabalho, né, que retiraram da classe operária fabril a centralidade, mas não retirou os trabalhadores inseridos no universo da exploração e os excluídos do processo de exploração do seu lugar de classe. Eu acho que esta é uma questão central no momento. A classe trabalhadora continua sendo classe trabalhadora, né, explorada ou sem a possibilidade de ser explorada, como são os excluídos. E aí, vai o alemão, né, para ver que eu fui outro dia, o alemão, um bate-papo, Deixas, era diálogo sobre direitos humanos. E conversei com os homens, 30 anos, analfabetos e sentados. Qual o lugar que estes homens têm no mundo do trabalho hoje? Né? Então, nem para ser explorado esses indivíduos, né? O segmento da classe trabalhadora tem o direito de ser. Mas tem discurso, essas direitas patrióticas. Eu estou aqui chamar de direito patriótico para não dizer que eles são nacionalistas, porque eles não são nacionalistas. Né? Tem uma abstração, né? São patrioteiros, cantam hino, choram, se agarram num pedaço de pano verde, né? Mas não tem nacionalismo, né, nas suas práticas. Eles, né, pregam uma antiglobalização, ao mesmo tempo que entregam as riquezas nacionais, né, ao capital internacional, sem qualquer possibilidade das respostas à demanda do povo. E é apenas uma onda neoconservadora transitória. E aí que eu acho que essa onda neoconservadora, ela não tem base que a sustente. E por isso é apenas uma onda, ainda que destruidora e avassaladora. Mas é apenas uma onda. E nós precisamos resistir a essa onda e nos qualificar para responder com proposições adequadas após, né, a sua passagem. A organização do mundo do trabalho, em suas diversas matizes, é que será instrumento do aperfeiçoamento da democracia e a sua realização plena. E sem pluralidade, sem reconhecimento da razão da maioria e sem respeito às minorias, não se pode falar em democracia. Eu vou concluir, né, pedindo desculpas pelo excesso de tempo, que eu já vi aqui que eu também estou contando, né, e o segundo pedido, se fui falou. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Damasceno, por essa apresentação tão pertinente da democracia como processo histórico, mas também como processo político e como resultado das lutas dos povos, dos trabalhadores, dos camponeses, dos operários, e esses momentos de análise da conjuntura brasileira atual que ilumina um pouco a dinâmica do processo, né? Eu acho que isso que você falou no final, a onda neoconservadora é uma onda passageira, uma onda breve, do tempo breve, como diria Brodel, é uma ideia-força muito importante. Eu vou pedir desculpas, porque na sua apresentação eu não mencionei um fato importante. Você se apresentou como mineiro, mas eu deveria ter dito que mineiro de Carangola. E em Carangola está surgindo um novo enfoque da geopolítica mundial que justamente coloca Carangola como um dos centros mais importantes dessa nova geopolítica multipolar. Eu deveria ter feito referência a esse fato. E aí nós temos um debate longo, né, que vai se projetar ainda por alguns anos. Bom, eu queria, antes de iniciar a roda de perguntas, intervenções,
fazer um anúncio que, na verdade, essa mesa redonda, como a anterior e as próximas, estão sendo transmitidas online. Temos aqui uma pequena câmera captando, transmitindo online, que essas falas, se vocês o permitirem, né, serão editadas e colocadas no YouTube para que tenha uma ampla divulgação e acesso amplo à academia, aos movimentos populares. E vou aproveitar também para fazer o pedido, que vocês receberão formalmente daqui a pouco, de que essas contribuições tão importantes que vocês fizeram aqui nessa mesa, depois possam ser entregues à comissão organizadora como texto, porque um dos objetivos desse projeto é publicar um livro, talvez 2 volumes, no final do ciclo, né? Justamente com o intuito de preservar e divulgar o debate ao longo desses meses. Não posso deixar de agradecer ao Sim Saúde pelo empréstimo desse auditório, né? Uma contribuição muito generosa e que permitiu e viabilizou esse segundo seminário. Anunciar também que nós temos uma banquinha da expressão popular no fundo da sala, com materiais disponíveis para quem quiser usar, levar. E que nós estamos otorgando certificados de participação dessa atividade, com uma participação com 6 ou 4 horas de extensão, né?